Olá, seja bem-vindo. Hoje o tema é prosperidade e um olhar mais profundo com a constelação familiar e as leis sistêmicas. Um assunto muito interessante e que pode dar muitos aí feedbacks e gatilhos mentais aí para te ajudar nessa caminhada. Não é? Quantos aí conhecem pessoas que têm menos informação, menos conhecimento e estão prosperando mais que você? Então tem algo por trás que é inconsciente, e nós vamos falar hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para que você dê um like aqui, curta, comente, compartilhe para mais pessoas, e se não é inscrito ainda no canal, se inscreva para receber aí conteúdos fresquinhos aí sobre o tema constelação familiar, como ela pode ajudar nas diversas áreas da vida. Bom, quando a gente fala, de prosperidade, muitas pessoas já vêm com aquele olhar, ele vai falar de dinheiro, de parte financeira. Não, prosperar é ter caminhos prósperos em todas as áreas da vida. Financeiro, no trabalho, no relacionamento de casais, na parte de saúde e também espiritualidade. Então, é ter prosperidade em todas as áreas sem ter que sacrificar uma área pela outra. Então, o olhar da constelação, o olhar sistêmico, como eu venho apresentando em vários vídeos, quando eu falo das leis sistêmicas, ela é muito abrangente, são leis naturais, então elas já ensinam que prosperar é algo natural, ou deveria ser algo natural. Quando a gente fala de prosperar, de ter a riqueza final, quando a gente para e pensa uma árvore, qual é a riqueza final dela? São os frutos. Nós, são os filhos, são quando a empresa está indo bem, o relacionamento está indo bem. Então isso é ter riqueza, é quando eu prospero e atinjo a riqueza, a abundância, em todas as áreas, sem sacrificar uma área. Quando a gente fala, de leis sistêmicas, a que mais nos liga, a palavra que eu gosto de usar que dá a permissão para ir para a vida, é o pertencimento. Pertencer é o que mais a gente faz, para estar no nosso sistema familiar. Cada um está no seu sistema familiar, veio no sistema familiar, nasceu naquele sistema familiar, então tem seus próprios pais, avós, bisavós, tataravós, e tem suas próprias histórias. Muitas dessas histórias foram felizes, foram prósperas, mas em muitos sistemas familiares foram tristes, foram escassas, cheias de perdas financeiras, cheias de emaranhamentos, cheias de relacionamentos difíceis, traições, separações, problemas graves de saúde, doenças, e isso é passado de geração para geração, isso já é explicado pela epigenética. Mas aqui vamos focar no pertencimento. Como eu disse, nós somos leais ao sistema familiar. Então, para pertencer, a gente repete, quer ser igual. Conscientemente, a gente quer prosperar nas áreas da vida, mas aí vem aqueles ciclos de repetição. Eu sei que eu estou repetindo todo ano, Carmen, eu repito isso no relacionamento, eu repito isso na saúde, não vou na academia, falo que vou, paro, mas isso vem uma força inconsciente que é maior que a minha consciência. E aí me breca, me para e eu volto a estaca zero. Por que isso acontece? Por lealdade, muitas vezes está identificado com pessoas daquele sistema que não puderam avançar, que não puderam prosperar. Então a permissão, ela vem do próprio sistema familiar. Por isso que você assiste pessoas com menos conhecimento, menos conteúdo, mas tendo a permissão para ir para a vida. E a principal figura que nos dá a permissão para a vida são os nossos pais. Graças a eles a vida pôde passar adiante. Não tem algo de maior espiritualidade de olhar para esse movimento com muita gratidão. E aqui eu não estou falando do ego, aquele que julga, critica. Mas meu pai foi isso, mas minha mãe foi isso. Não, aqui nós estamos falando do amor existencial, o amor que conecta a alma do sistema, que nos liga ao sistema e que nos dá permissão para ir para a vida. Eu só vou para a vida quando eu olho com gratidão ao meu pai e à minha mãe, mesmo sem ter conhecido eles, mesmo se eu fosse adotado, eu tenho que olhar para os meus pais biológicos. O movimento é de agradecer a vida que chegou por um homem e por uma mulher, que se tornaram pai após um movimento de concepção e de formação de uma vida que é você. Então agradeça essa vida, acolha aqui dentro com muita gratidão seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro caminho para abrir um portal para a prosperidade. Se você não tem um deles dentro de você, como se você tivesse a metade enfraquecida, um vazio enfraquecido. Isso tira a força. Se a gente está falando do feminino da mãe, o dinheiro vem pela mãe e o dinheiro fica pelo pai. Vou explicar isso. Mas o dinheiro vem pela mãe porque é da mãe que vem o momento de servir. Mas minha mãe não me serviu, minha mãe não me amamentou, minha mãe não me protegeu, minha mãe não foi na escola.
Eu estou dizendo de servir a vida. A mãe serviu a vida, ela foi até o final da vida. Ah, ela me rejeitou, mas ela foi até o final. Você está vivo. Correu os riscos da gravidez, assumiu os riscos e você está aí vivo aqui assistindo esse vídeo. Então, gratidão à vida que ela te deu, o que foi possível. E é isso que o adulto olha e acolhe aquela criança que não teve o que espelhava, que até hoje às vezes quer, chora, né? E grita lá dentro. E você, como adulto, pode dizer para ela: ó, foi como foi, não vai mudar. Olhe para o que é mais importante, grandioso, é o amor existencial que te conecta ao sistema, que te conecta à alma do sistema. Então a mãe vem o servir, a mãe vem a criatividade, a proteção. E o pai é o mundo externo. O pai é aquela figura que diz, né? Vai com medo, é a coragem de ir para o mundo externo. O pai é aquele que multiplica aquilo que veio, né? Então o dinheiro vem pela mãe, mas ele fica pelo pai, porque o pai ele vai trabalhar a parte financeira, o trabalho, as finanças, para que isso, né, duplique, triplique, enfim, para que tenha a prosperidade também financeira nesse lar. Então, as duas energias são importantes. Se você nega uma energia, você nega a si mesmo a metade. Então, olhe com esse olhar de adulto, olhe com esse olhar existencial da alma que te conecta a um sistema familiar. Ponto 2. Procure saber do seu sistema familiar, procure saber, né, dos emaranhamentos que houveram lá, converse com seus pais, seus avós, se forem vivos ainda, tios, porque muitas vezes você pode estar identificado com um deles que tiveram destinos difíceis, que foram excluídos pelo sistema familiar, que tiveram muitas vezes vidas miseráveis, trágicas, doentias, cheias de problemas muitas vezes psicológicos, emocionais, comportamentais. Então vê se algumas características de você ressoou lá atrás em alguém, ou ao contrário, né? Algumas características lá de trás ressoa hoje em você. Então, é importante tomar essa consciência. Por lealdade, a gente vai repetir para incluir alguém que foi excluído, que, né, por dó, por muita mágoa do sistema, raiva do sistema, ódio. Eu não quero mais aquela pessoa, eu vou excluir meu pai, vou excluir minha mãe, eu vou excluir meu avô, excluir lá atrás meu avô, meu bisavô, enfim. Tomar consciência desses movimentos e começar a dar o lugar a cada um deles é importantíssimo para que você fique livre e tenha a permissão de dar os passos para a vida. A energia de vida é conectada à energia de todos que vieram antes e passaram a vida adiante. Em tempos muito mais difíceis lá atrás, sobreviveram para que a vida possa chegar aí, né, e chegou até você aí hoje. Então, gratidão a essa vida. Carmen, eu preciso conviver com um pai abusivo? Não. Eu preciso conviver com uma mãe narcisista? Não. Você pode pôr limites. O importante é você não conviver, se não puder, ou conviver o mínimo possível, mas não julgar, não criticar e ter um lugar aqui dentro de respeito. Ok? Então, o pertencimento é o que nos liga ao sistema, que nos conecta ao sistema, mas que muitas vezes nos prende. Então, muitas vezes a gente vai ter que usar uma palavra que é chamada desapego. Desapego é: muitas sementes foram plantadas quando eu era criança, muitas crenças foram plantadas quando eu era criança, às vezes por pais, avós, mas que por um amor, né? Um amor muitas vezes disfuncional, e próprias crenças deles passaram adiante. Então, que o dinheiro não é bom, que vender é algo ruim, que quem nasce pobre vai morrer pobre. Então, isso tudo crenças que são quebradas com informação. Os maiores bilionários do mundo foram pobres um dia, não tem nada a ver com isso. Vender é algo que você leva, um produto, um serviço para uma pessoa e faz uma transformação, faz uma diferença, dá prazer a ela, muda a vida dela muitas vezes. Então, tem que quebrar essas crenças para que você, né, essas crenças do sistema familiar, elas são as mais fortes, para que você consiga ter essa permissão para ir para a vida. O primeiro caminho é ter permissão. Depois que eu tenho permissão, Carmen, no meu sistema familiar, o que eu faço? Aí vem a segunda lei sistêmica, que é a ordem. Não basta só eu incluir e dar um lugar. Eu tenho que respeitar a ordem de chegada. Não basta eu incluir meu pai toda hora querendo ser o pai dele, querendo proteger ele, ou minha mãe. Né? Esse amor é disfuncional. Aquele que exclui é disfuncional, mas aquele que inclui fora da ordem também é disfuncional. Então, querer estar no lugar do meu pai, da minha mãe, de algo que é maior, que veio antes, isso é disfuncional. Deixar meu filho, né, muitas vezes, comandar a minha vida, sendo que eu não preciso, não tenho nenhum problema grave de saúde, nem sou interditado, tudo isso é sair da ordem. Imagine um rio que flui da nascente para as quedas d'água começar a inverter. O que ele vai fazer? Ele vai
paralisar, ele vai secar essas águas há algum tempo. Então a ordem é muito importante, porque aquele que não respeita a ordem dentro do sistema familiar não vai respeitar a ordem na empresa, no trabalho, na parte social, de amigos, enfim. E tudo isso gera também problemas graves de saúde. Quando eu tento ser maior que meu pai, essa arrogância, logo eu vou começar a ter problemas de saúde, né? Eu não vou dar conta. Então, pressão arterial alta, hérnias de disco, muitos problemas de excesso de peso por não estar na minha posição sistêmica. Então, lembra que aqui a gente não está falando só de parte financeira, prosperar em todas as áreas da vida. Então, a saúde é uma delas, olha lá, a mais importante, porque sem saúde eu não vou conseguir produzir nenhuma das outras. Tudo bem? Então, olha lá, falamos de pertencimento, de forma bem resumida, falamos de ordem e hierarquia. A terceira lei, que é dar e receber tomar, que é o equilíbrio. As trocas têm que ser equilibradas para que eu consiga evoluir e prosperar. Não adianta uma pessoa me dar muito e eu não retribuir. Eu vou ficar em dívida com isso. Isso são os endividados. Ou eu dar muito e não querer receber por isso. Também são os endividados. Esse desequilíbrio entre dar, receber e tomar, ele opera na relação dos iguais. Então, quando eu faço uma compra, uma venda no meu serviço, eu espero ser retribuído. Eu vendo e sou retribuído. Ou eu compro e também espero receber algo na mesma altura. Isso é equilíbrio em dar e receber. E quanto eu mais dou, mais eu sirvo as pessoas, mais o universo vai me retribuir e aí equilibrar. Por isso que prosperar tem a ver também com o movimento de servir o maior número de pessoas de forma equilibrada. Então, tendo todos incluídos, cada um no seu lugar, principalmente pai e mãe, recebi, deixo as crenças e tudo que foi pesado com eles lá atrás, o desapego, e sigo na minha posição agora, deixo as sementes que eu não plantei, mas não tive outra opção, mas agora tenho, sigo olhando para frente com a bênção de todos, me posiciono no meu lugar, na ordem sistêmica, estou pronto para trocar. Trocar com quem? Com o universo, trocar com as pessoas, vender, comprar e trocar na mesma forma equilibrada para que eu consiga evoluir, progredir, sem ficar causando desequilíbrio sistêmico. Então essas três leis são fundamentais para você entender, elas operam de forma invisível, você querendo ou não. Então se toma consciência, entender elas e já entrar de forma racional, consciente, vai ajudar muito. Agora falando um pouquinho mais sobre a prosperidade financeira. Muitas pessoas querem prosperar, mas não estão abertas a esse movimento, porque a prosperidade ela está dentro da pessoa. Não é o contrário, Eu não vou crescer para prosperar. Eu vou buscar essa prosperidade que existe em mim, deixar ela, permitir que ela floresça dentro de mim, para ir para a vida aí sim, multiplicar e levar para mais pessoas esse movimento. Então a prosperidade já está dentro de nós, tudo é natural, o crescimento é natural, como a natureza explica. Eu jogou uma semente ali, de forma natural ela vai crescer, você querendo ou não, às vezes sem intervir nela. Por quê? Existe por trás de tudo isso uma sabedoria, uma inteligência muito maior do que a nossa. Então, por trás de nós também existe essa inteligência maior e essa inteligência sistêmica que opera, dando a permissão e liberdade para que todos tenham o direito de igualdade de prosperar. Mas basta ter ciência dessas leis que operam e pôr em prática. Então, falando de novo da parte financeira, é importantíssimo que você goste de dinheiro, que você goste de vender, que você goste de ajudar pessoas. É fundamental para que você prospere. Primeiramente, gostar do dinheiro não tem a ver de buscar o dinheiro em tudo. Não, o dinheiro é meio. Ele é visto na forma espiritual como um meio de buscar mais dinheiro para que você consiga servir mais pessoas, chegue mais pessoas e faça a diferença na vida delas. E isso vem como retorno. E mais dinheiro, mais pessoas você ajuda. E isso acontece muitas vezes através da venda. Eu odeio vender, eu quero ser CLT ou eu quero ser concursado. Cara, ok, você está vendendo o seu tempo. Não tem nada mais precioso do que o seu tempo. E quem vai prosperar muito vão ser as empresas que estão te contratando e o governo que vai prosperar, e não você. Você vai ter ali no final somente a segurança. Então, muitas vezes, prosperar envolve também desafiar o seu próprio medo, ou os medos que foram colocados em você e que não deixam você ter essa permissão de ir adiante. E tudo isso, se você tiver dificuldade, mas tem muita dificuldade de fazer isso sozinho. Procurar se desenvolver, aí vem a parte de conhecimento, de informação, de buscar essa sabedoria.
E isso está acessível cada vez mais pela internet, de forma gratuita ou de curso de formação. Eu mesmo trabalho esses 3 pilares dentro do método Code, Conselhando Digital, onde eu trabalho primeiro essa parte sistêmica familiar, dar a permissão. Depois disso, trabalhar clareza e foco, quebrando as crenças e ferramentas que te levam à alta performance. E depois o terceiro é trabalhar vendas, principalmente através da internet, do marketing digital. Porque a maior rua que existe está na internet, a maior rua comercial, e cresce a cada dia. Imagina eu, na minha época, eu fui pegar um celular com 18, 19 anos. Hoje, na barriga da mãe, a criança já tem esse acesso, né, às informações digitais. Então, se você tem dificuldade, busque, né, mentores, busque cursos de formação que traz essa clareza para você e desenvolve essas 3 áreas principais. Ter permissão é a principal, trabalhar a mente, inteligência emocional e trabalhar vendas. Esses 3 pilares vão te levar a impulsionar para a parte financeira. E lógico, esse método eu não deixo, né, de trabalhar as questões que também são importantes. Relacionamentos de casais. Os relacionamentos de casais também trabalham as 3 leis, então é importante entender os relacionamentos que aconteceram lá atrás no seu sistema familiar, dos seus pais, dos seus avós, que interfere e muito. Quantas constelações eu já fiz, que o constelado olhava para o relacionamento do pai e da mãe, olhava para o relacionamento da avó, ou do avô paterno ou materno, e estava ali por lealdade repetindo o seu sistema familiar atual, com o seu marido ou com a sua esposa. Então essa força é muito forte, pessoal. 2, a ordem, né? Quantos casais a mulher estava sendo mãe do marido ou o marido sendo pai da esposa? Ora, que intimidade vão ter um casal? E o relacionamento é baseado em intimidade. O que diferencia um casal de um amigo e uma amiga é a intimidade. E isso vai se perdendo quando cada um sai da sua posição sistêmica. E a saúde, né? Ora, muitas identificações com, né, antepassados que tiveram destinos trágicos, né, com doenças, problemas graves de saúde, são repetidos para diante. Quando a gente vê a criança que nasce, nossa, a criança deveria ser pura, cara. A criança é a última do sistema, na ordem ela veio depois. Então, muitas vezes, ela que vai equilibrar as desordens sistêmicas e, muitas vezes, pagar um preço pela saúde ali, representando, muitas vezes, um excluído, um abusado, alguém que foi algum suicídio, alguém que foi assassinado, enfim, mostrando, muitas vezes, o abuso do sistema. A doença não é da pessoa, a doença é do sistema. Quando a gente para de olhar para o indivíduo e olha para o indivíduo com o seu sistema, tudo isso acelera o processo de prosperar em todas as áreas da vida. E aí, gostou? Lógico que o Carmen falou aqui de forma muito simples. Aqui daria para falar mais de um final de semana só desse assunto de prosperar e como as leis sistêmicas interferem, né, na vida das pessoas, e quando ela tem um olhar mais profundo, primeiro a informação, conhecimento e aplica na sua vida, tudo vem com mais força, com mais potência e com mais permissão e liberdade para prosperar, algo que deveria ser natural para todas as pessoas. E aí, gostou? Dá um like novamente aí, comente, manda para mais pessoas. E de novo, se não é inscrito no canal, se inscreve. E te convido para conhecer minha página do Instagram também, Carmen Sérgio Gasparini. Lá tem bastante conteúdo gratuito sobre esse tema também. E dá uma olhada lá no método Code Conselhando Digital. Tenho certeza que vai te ajudar bastante se você tiver dificuldade de seguir sozinho. Um grande abraço, fico por aqui.